Graça e paz do Senhor Jesus, queridos irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos ao nosso devocional. Hoje, dia 12 de dezembro, 12 do 12, estamos aqui, queridos, para poder trazer mais um devocional, né? Assim como todos os dias nós temos estado, nós estamos aqui para trazer um devocional especial e hoje sobre o tema 5 lições sobre os 12 espias. 5 lições sobre os 12 espias. Claro que poderia ser muito mais do que 5. Afinal de contas, quando nós falamos dos 12 espias, nós poderíamos trazer muitas outras lições aqui. Bem? E nós vamos ler dentro de Números, o livro de Números, capítulo 13, nós vamos ler alguns versos, né? Para que nós possamos entender ali qual era a missão, qual era o propósito e qual é a perspectiva, ok? E dentro disso nós vamos tirar as 5 lições ali para que nós possamos meditar, hein? Então vamos lá. O primeiro texto que nós iremos ler, então, é Números capítulo 13, o verso 1 e 2. No verso 1 e 2, queridos, nós vamos ter a missão. Qual é a missão que foi dada? E por quem foi dada essa missão? Então vamos ver lá. Números 13, verso 1 e 2 diz assim: O Senhor disse a Moisés: Envie alguns homens para espiar a terra de Canaã, terra que dou aos israelitas. Envie um líder de cada tribo dos seus antepassados. Então vamos aqui, vamos esmiuçando para que você possa entender. Quem deu a ordem? Deus. Deus deu a ordem para que Moisés pudesse separar um líder de cada tribo, eram 12 tribos de Israel, um líder de cada tribo, e esses iriam fazer essa excursão, né? Iria fazer essa ali excursão até Canaã, Canaã, a terra prometida, aquela terra que mana leite e mel, prometida por Deus, e era para eles irem lá espiar a terra. Ok? Então esse é o verso 1 e 2. Essa era a missão que eles tinham, que Moisés tinha que designar a 12 representantes da tribo de Israel. Ok? Agora nós iremos ver, queridos, o que eles teriam que fazer lá. Eles não iam lá a passeio. Eles iriam passar lá 40 dias, e nesses 40 dias eles teriam que fazer descobertas para trazer um relatório. Então, Números capítulo 13, verso 16 a 20, vai nos contar um pouco dessa descoberta que eles teriam que fazer lá. Bem? Então vamos lá. Números 13, verso 16 a 20 diz assim: Esses são os nomes dos homens que Moisés enviou para espiar o território. Quanto a Oséias, filho de Num, Moisés deu o nome de Josué. Quando Moisés os enviou para espiar Canaã, disse: Subam pelo Neguebe e prossigam até a região montanhosa. Vejam como é a terra e se o povo que vive lá é forte ou fraco, se são muitos ou poucos, se a terra em que habitam é boa ou ruim, se as cidades em que vivem são cidades sem muros ou fortificadas, se o solo é fértil ou pobre, se existem, se existem ali árvores ou não. Sejam corajosos, tragam alguns frutos da terra. Era a época do início da colheita das uvas. Então, queridos, aqui nós temos alguns detalhes importantes. Eles teriam que fazer ali uma análise, um estudo daquela terra, né, para ver se realmente era boa, como Deus disse.
Qual era o objetivo? Era fortalecer a fé deles. Eles vissem aquela terra, a terra que mana leite e mel, e eles pudessem ser fortalecidos, ter a sua fé fortalecida. Por que cada um, líder de cada tribo? Para que cada um pudesse representar suas tribos e pudesse ali dizer para a sua tribo: olha, a terra realmente é boa. Deus disse a Moisés que aquela terra vai ser nossa. Então vamos lá e vamos tomar aquela terra. Esse era o objetivo da descoberta deles passarem 40 dias, 40 dias lá em Canaã. Inclusive Moisés disse para eles por onde que eles teriam que começar. Eles teriam que começar subindo pelo Negueb até a região montanhosa, ou seja, para que eles vissem todo o território, analisasse o solo, analisasse o povo, analisasse a segurança, para que eles analisassem os frutos que a terra dá. E eles vão lá e vão fazer durante 40 dias, queridos, eles analisam tudo isso. Eles analisam todas essas situações que ali estavam. Quando eles vão analisar, inclusive, ali o solo, né, os frutos que ali davam, a Bíblia diz que ali era a época do início da colheita de uvas. E ali, só para vocês terem uma ideia, queridos, eles colheram para levar para Moisés, para mostrar ali, colhendo os frutos e levar para o povo ver, que ali realmente era um lugar bom, de colheita boa, que um cacho de uva, 2 pessoas tinham que carregar. Você já imaginou? Você pega um cachinho de uva hoje em dia que ela cabe na tua mão, né? A terra era tão boa, tão produtiva, aquilo que Deus estava dando para eles tão abençoado, era tão abençoado, queridos, e um cacho de uva, eles tinham que 2 carregar. Igual a imagem do início do vídeo que você viu aí. 2 pessoas para carregar um cacho de uva. Mas, queridos, claro que nem tudo são flores, né? Nem tudo é flores. E claro que nós vamos trazer muitos ensinamentos sobre isso aqui. Porque eles têm ali a missão, o objetivo a ser trazido, e nós vamos ter o relatório. E esse relatório, ele vai nos apresentar, queridos, o relatório da expedição, o que eles acharam, mas principalmente a perspectiva que eles tiveram e que eles estão trazendo ali, aonde cada um dos representantes da sua tribo está trazendo. Ou seja, cada um dos representantes da tribo ia trazer uma perspectiva positiva, positiva ou negativa. Ok? Então, para isso, nós vamos ler o verso 26 do mesmo capítulo até o verso 33. Ok? Até o verso 33. Então, olha só o que nos fala esse relatório e a perspectiva de cada um deles. Eles retornaram a Moisés e Arão e a toda a comunidade de Israel em Cádiz, no deserto de Parã, onde prestaram relatório a eles e a toda a comunidade de Israel. E lhes mostraram os frutos da terra. Deram o seguinte relatório a Moisés: Entramos na terra a qual tu nos enviaste, onde fluem leite e mel. Aqui estão alguns frutos dela. Contudo, o povo que lá vive é poderoso, e as cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos os anaquins. Os amalequitas vivem no Negueb, os hititas, os jebuseus, os amorreus vivem nas regiões montanhosas. Os cananeus vivem perto do mar, junto ao Jordão. Então, Calebe fez o povo calar-se diante de Moisés e disse:
subamos e tomemos posse da terra. Subamos e tomamos posse da terra. E tomemos posse da terra, porque certamente conseguiremos fazer isso. Os homens que tinham ido com ele, porém, disseram: não podemos atacar aquele povo. É mais forte do que nós. Eles espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca da terra que haviam espiado. Disseram: a terra que percorremos para espiar devora os que nela vivem. Todos os que vimos são de grande estatura. Vimos também os nefilins, isto é, os anaquins, diante de quem parecíamos gafanhotos aos nossos olhos e aos deles. Vocês viram só, queridos? Então, aqui, nós vimos qual era a missão, qual era o objetivo, né? O que eles tinham que descobrir nesses 40 dias, e o relatório que trazia a perspectiva de cada líder das tribos de Israel. E claro, queridos, e aqui nós vamos começar a entender uma coisa. Deus, ele não dá ponto sem nó. Deus, queridos, o objetivo de Deus é que todos fossem, Deus olhasse e que eles pudessem simplesmente o quê? Se inflamar de fé e poder declarar: vamos tomar posse dessa terra, porque se Deus falou que é nosso, é nosso. Então vamos lá e pronto, acabou. Só que, quando eles chegam lá, eles veem que a terra é boa, eles veem que a terra é fortificada, mas eles olham as pessoas que ali estão. Então aqui você vai ver algumas pessoas ali, alguns que são citados, anaquins, nefilins, né? Tanto anaquins quanto nefilins, eles eram grandes gigantes, gigantes mesmo. 2,5 metros, 2,90 metros, né? Era como o Golias que Davi enfrentou. E normalmente, queridos, um ser humano, vamos colocar o homem masculino, ele tem ali 1,70 m, 1,80 m, o normal da altura de um homem. 1,70 m, 1,80 m. Só que os anaquins e os nefilins, eles tinham na faixa de 2,80 m, 2,90 m, 3 metros. Então eles eram muito grandes, fortes. Então era um povo forte, que vivia numa cidade fortificada. Quando você vê a palavra cidade fortificada, significava que ela era cercada por um paredão. Era feita uma muralha ao redor da cidade. Então a cidade era fortificada, o povo era muito forte, era grande, era alto. No entanto, que no relatório eles dizem o quê? Olha, o relatório aqui está dizendo, né? Nós estamos falando, e nós parecíamos gafanhotos perto dele, perto daquele povo, de tão pequenininho que a gente era. A gente não batia nos ombros, a gente batia no umbigo deles. Então, queridos, ali vinha a questão da fé. A primeira coisa que nós vamos entender aqui, que nós iremos entender aqui, das 5 lições que nós vamos tirar desse contexto, né, da missão, do reconhecimento, da perspectiva, que é o relatório, nós vamos entender a primeira lição, a importância da fé. Só diante dessa primeira lição, muitos já parariam. A história dos espiões, dos espias, que ele destaca como a fé pode moldar o destino de uma pessoa, ou da sua família, de uma comunidade, de uma igreja. É a fé. De 12 pessoas, apenas 2 têm uma fé aonde eles tomam posse. Lembra que eu falei do verso 30? O verso 30, basicamente, Caleb, ele diz o quê? Mesmo tendo um relatório negativo, mesmo tendo um relatório falando que a terra foi fortificada, o povo era forte, o povo era poderoso, no que Caleb e Josué se basearam?
no que Deus disse. Então, queridos, a minha fé, ela tem que ser baseada no que Deus diz. Isso é o que a minha fé tem que estar baseada, no que Deus diz. Porque a fé não é pelo que eu vejo com os meus olhos, é o que Deus me diz. Os meus olhos, as circunstâncias, vão ser totalmente diferentes. Mas a fé é o que Deus diz. E se Deus diz, ponto. Não importa se eram grandes, se eram gigantes, se eram poderosos, se eram muitos. E Deus disse que aquela terra, como diz o verso 2, né? Era a terra, né? Que era a terra que Deus estaria dando para o povo de Israel, isso é o que basta. Se Deus diz algo para você, queridos, como a Bíblia diz que você é curado. A Bíblia diz, a palavra de Deus é o poder de Deus. A própria palavra de Deus diz isso, que o Evangelho é o poder de Deus. Se a Bíblia diz que eu sou curado, eu sou curado. Ponto final. Mas, meu corpo, estou sentindo dor. Você tem que declarar o que Deus disse para você. Deus disse através da Bíblia que eu sou curado. E eu vou declarar essa verdade, eu vou confessar essa verdade, até que o meu corpo, a minha alma entenda a verdade que eu sou curado. Ponto. Essa é a importância da fé. A importância da fé na sua vida, a importância da fé na vida da sua família, ela é fundamental, porque ela dá direção, ela dá destino. Sem fé, você não tem destino nenhum. Ok? Segunda lição que nós podemos tirar: a responsabilidade das ações. Mostra como as nossas escolhas e ações têm consequências positivas quanto negativas. Vamos lá. Dos 12, chegaram lá com frutos bons, frutos bonitos, chegaram lá com um cacho de uva carregado por 2 homens. Era algo legal? Positivo? Sim, ó. Então o povo de Israel ficava grossa. Nossa, a terra dá muito produto, dá leite, dá mel, produz muito. Legal. Só que as ações dos espias foram muito ruins. Foram muito ruins. Por quê? Porque eles eram líderes, eles tinham que ter uma ação positiva diante da palavra de Deus. E o que eles espalharam? Um relatório negativo do povo. Um relatório negativo. Então você imagina o seguinte, queridos. Eles lá viram como que era o povo. Então eles trazem uma palavra, eles trazem ali aquilo que eles viram. Daí, ao invés deles dizerem, embora o povo seja forte, poderoso, Deus disse que a terra é nossa. Vamos lá e tomemos. Como disse Caleb. Eles lá não, eles simplesmente dizem o quê? O povo lá é poderoso, é forte demais, e nós somos parecidos, eles ainda se minimizam. Nós somos como gafanhotos. Olha a ação deles. Dos 12, 10 traz um relatório negativo, só 2 traz um relatório positivo. Em quem que o povo iria acreditar, queridos? Claro que o povo iria acreditar nos 10. 10 está falando que o povo é forte, que o povo é poderoso, que todos são gigantes. E só 2 está falando, vamos lá e subamos. Você acha que eles iam acreditar em 2? Não. E além dessa segunda lição, eu vou colocar um bônus aqui. Na nossa caminhada, queridos, na nossa caminhada para a conquista, e todos nós temos uma conquista, todos nós temos um direcionamento onde Deus nos dá um direcionamento de conquista.
quando você estiver caminhando para essa conquista, olhe com quem você está andando. Porque muitas vezes as pessoas com que você está andando vai ser aquelas pessoas que vai atrasar o seu lado. Vai atrasar o seu lado. Muitas vezes é melhor você abandonar essas pessoas, determinados amigos, porque esses amigos, entre aspas, só vai trazer pessimismo. Deus colocou, Deus deu um direcionamento, Deus deu uma palavra, você está ali, tem fé, mas muitas vezes quem está andando com você é aquele que vai falar mal, é aquele que vai trazer um relatório ruim, é aquele que vai falar para a tua família, falando assim, olha, só ele, só ela, tá vendo esperança nisso. Eu fui lá com ele e a coisa lá é muito, o lugar é bom, o lugar é bonito, o lugar é isso, o lugar dá leite e mel, mas o povo lá é poderoso demais. Eles não vão conseguir. Ou seja, vão inflamar, muitas vezes, sua família, vai influenciar os seus companheiros, vai influenciar a sua empresa a não entrar na terra de conquista ou no lugar de conquista. Quando você estiver caminhando para a conquista, escolha a dedo as pessoas que vão andando com vocês. Ao invés de 12, é melhor que vá 2 só. Vá você e mais um. Porque 2 que têm a visão de fé inflama toda uma comunidade, influencia toda uma comunidade a conquistar. Mas quando você leva muitas pessoas, muitas vezes você pode se tornar minoria, aonde a maioria vai ter uma visão negativa e você deixa de conquistar a promessa de Deus na sua vida. Amém? Vamos lá para o terceiro. Terceira lição. Confiança em liderança. Você que está agora assistindo esse devocional, talvez você seja o líder da tua casa. Você talvez seja o líder da tua igreja, o líder lá no teu trabalho. E esse texto ele nos mostra o quão importante é eu confiar na liderança, eu ter confiança na minha liderança. O quão importante é eu ter confiança na liderança da minha igreja, do meu ministério, né? O quanto é importante eu confiar no meu chefe no trabalho. Se você não confiar na sua empresa, não confiar no chefe do seu trabalho, queridos, você não vai trabalhar feliz. E Moisés, como líder, ele confiou na avaliação dos espiões, o que levanta questões sobre a importância de tomarmos decisões informadas. Moisés ele fez exatamente o que Deus pediu. É como se Deus estivesse colocando eles à prova. Eles vão ver circunstâncias diferentes aos olhos deles. Mas será que eles vão confiar no que eu estou falando através de Moisés? Porque Moisés era o que conversava face a face com Deus. Então era Moisés que vinha dizendo para eles, Deus disse para mim que aquela terra é nossa. Deus nos tirou do Egito para levar numa terra que mana leite e mel. Então, o povo de Israel ele tinha que confiar em quem? Na palavra de Moisés. Porque era Moisés que conversava face a face com Deus. Só que o problema foi que a perspectiva da grande maioria que foi enviado para lá foi uma perspectiva negativa. E aí vem a quarta lição. Por quê? Se eu tenho que confiar na liderança, dentro dessa confiança, eu tenho que fazer o papel da perseverança. Por quê? Eu confio na liderança, confiar na liderança não significa que vai ser fácil chegar na terra de conquista. Mas que eu vou ter que fazer o papel de perseverança, ou seja, eu vou ter que ser perseverante. Josué e Caleb tiveram uma fé inabalável. Eles viram as mesmas coisas do que os outros 10. Eles viram as mesmas coisas, estiveram nos mesmos lugares, viram as mesmas pessoas, viram a mesma cidade,
Só que a diferença é que 2 tinha fé inabalável e 10 se deixou levar pela circunstância. E Josué e Caleb, eles se tornaram exemplos para nós de perseverança e coragem diante dos desafios. Não ache, queridos, que eu tenho fé e por causa de eu ter fé eu não preciso ter coragem. Eu preciso ter fé, eu preciso ter perseverança e eu preciso ter coragem. Eu preciso ser perseverante. Por quê? Se Deus está falando para você que você vai conquistar algo na sua vida, não ache que esse algo, que a sua conquista, a tua terra de conquista vai chegar de graça na tua mão. Não vai. Ela muitas vezes vai exigir perseverança. Ok? Quinto e último, queridos. A compreensão da promessa divina. A história que nós acabamos de ler, ela reforça a ideia de que Deus cumpre as suas promessas, mas que a falta de fé pode adiar as nossas realizações. Quantas promessas de Deus você tem? Quantas conquistas Deus já colocou no teu coração? Quantas terras de conquista Deus já colocou no teu coração? Mas até hoje não se realizou porque simplesmente você não foi perseverante, você não confiou, porque você simplesmente não teve fé, porque você simplesmente não confiou. E isso está atrasando as promessas de Deus na tua vida. Está atrasando. O que falta é fé. O que falta é ter uma ação positiva, uma energia positiva, mesmo diante do que os seus olhos verem, forem algo que te assuste. Mas se Deus falou, está falado. Confiança no que Deus, que é o teu líder, está dizendo para você. O papel da perseverança, da coragem diante dos desafios. E assim você vai poder vencer como Josué e Caleb. Você vai poder dizer como Josué e Caleb: iremos, subamos e tomemos posse daquilo que Deus tem para a nossa vida. Deus, ele tem promessas para você, então tome posse. Deus tem promessa de cura, tome posse da tua cura. Deus tem promessa de conquista, toma posse da sua conquista, em nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? E eu quero poder estar orando por você nesse momento e consagrando esse dia ao Senhor. Pai querido, em nome do Senhor Jesus, eu coloco diante do Senhor, Pai, eu coloco diante do Senhor a vida desse meu irmão e dessa minha irmã, para que eles hoje, Pai, com coragem, com ousadia, com fé, com ações positivas, com energia, confiando na liderança do Senhor, eles possam ter uma fé inabalável como a de Josué e de Caleb, Pai, onde eles possam conquistar todas as promessas que eles têm na vida deles, Pai. E que hoje seja um dia abençoado, guardados e protegidos pela Tua mão, em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Até mais. Tchau, tchau.